gente vai falar sobre fidelização de clientes. A gente vai ter uma palestra dupla aqui, são 2 apresentações, e depois das 2, a gente faz uma conversa aqui com todo mundo, uma sessão de perguntas e respostas. A gente vai ouvir hoje a Aline Abreu, gerente geral de Growth, Marketing de Produtos e Benefícios do PagBank. E, por primeiro, a gente vai receber agora aqui no palco o Anderson Tomaszewski, que é gerente de vendas da Otto. Anderson, por gentileza, venha ao palco. Seja muito bem-vindo. O palco é seu. O pessoal está me escutando já? Sim. Bom, pessoal, primeiro de tudo, boa tarde. Eu sou o Anderson, sou responsável pelo time de vendas da Otto. A Otto é uma iniciativa super recente, pouco mais de 2 anos, a gente fez agora na semana passada, onde a gente criou uma tecnologia pensada no papel do vendedor. O vendedor de loja, por muito tempo, ele pouco acesso teve à tecnologia para vender mais. Ele está lá na nossa loja esperando o cliente entrar, esperando o cliente chegar para ele mostrar o brinquedo, para ele mostrar o produto, e pouco acesso a dados ele tem. E a loja nem sempre está cheia. Provavelmente, se algum de vocês aqui tem loja, sabe que a ociosidade dentro do varejo é uma coisa enorme que acontece e, infelizmente, vai continuar acontecendo. E por mais que nesses últimos 2, 3 anos de pandemia que a gente viveu, a gente teve uma aceleração dos canais digitais, a loja física, normalmente, ela representa 80%, 90% do resultado do varejista. Então, se o vendedor que está na ponta, ele tem pouco acesso à informação, ele está lá esperando o cliente entrar na loja, não faz sentido nós, como marca varejista, ou nós como indústria, enfim, nós como vendedores no final do dia, olharmos para os canais digitais, pensarmos na criação de e-commerce, pensarmos na criação de tudo que é ferramenta digital para o nosso cliente comprar, enquanto o vendedor da loja está lá simplesmente esperando o cliente entrar na loja. E o vendedor, nos últimos anos, ele entendeu que o WhatsApp é um excelente canal de venda. Só que, se ele vai usar o WhatsApp como um canal de venda, como que a gente pode ajudar ele a fortalecer esse processo? Como que a gente pode apoiar ele nessa jornada? Então, o Otto nasceu justamente para isso. E hoje a gente vem ajudando mais de 10 mil vendedores no Brasil a fazer esse trabalho de CRM, que é um trabalho extremamente importante. E por que ele é importante? Ele não é importante só por causa de ajudar o vendedor. Ele é importante porque, se a gente olha para a rentabilidade do varejo, ela está ligada à segunda venda e não à primeira venda. E muitas vezes o varejista ele está investindo dinheiro através de mídia. Antes aqui, quem teve a oportunidade, estava vendo o pessoal do TikTok falar um pouco sobre, né, o canal deles de comunicação com o consumidor e tudo mais. E está lá o varejista gastando dinheiro no TikTok, gastando dinheiro no Google, no Facebook, para impactar o cliente que muitas vezes ele já conhece. Porque o cliente, quando ele vai na loja e compra um produto, muitas vezes o vendedor não fica com nenhuma informação dele. E se ele vai embora, o que a gente faz para voltar a vender para ele? A gente vai continuar gastando dinheiro para o Facebook, a gente vai continuar gastando dinheiro com o Google, a gente vai continuar enriquecendo essas grandes empresas de tecnologia, ou a gente vai colocar o dinheiro, a margem, dentro do nosso bolso como varejista? Acho que esse é um questionamento que a gente tem que começar a se fazer mais. E a gente aqui no Otto, a gente entende que o vendedor ele é o grande líder nesse processo de transformação do varejo. Então, a gente resolveu, junto com outras empresas, a gente resolveu criar essa atividade social de criar cursos e treinamentos para os vendedores de loja para trazer mais conhecimento para ele, para formar esse vendedor digitalizado, para que ele utilize não só do WhatsApp, mas de todas as plataformas e ferramentas que existem hoje, como o próprio TikTok, que o Eduardo estava apresentando aqui, da melhor forma possível para gerar venda. Então, eu queria convidar vocês, aqui a gente trouxe um QR Code, a se cadastrarem nesse projeto. Ele é 100% gratuito. Se vocês têm vendedores em loja, vendedores na operação de vocês, compartilhem isso com os vendedores, porque isso, no final do dia, vai ajudar eles a vender mais. Eu vou dar aqui uns 30 segundos para vocês conseguirem pegar o QR Code e ninguém perder essa informação que é bem relevante aqui. Mas, enquanto isso, enquanto vocês pegam no QR Code o acesso à plataforma, eu queria falar sobre o tema de CRM. Quem aqui de vocês hoje tem loja física ou e-commerce
e gasta dinheiro no Google, no Facebook, com mídia? Fiquem à vontade para levantar a mão. Vocês não estão conseguindo? Depois eu vou deixar os meus contatos, me mandem ali uma mensagem que eu compartilho com vocês por causa do cortezinho aqui. Mas quem de vocês hoje tem loja física? Quem de vocês hoje tem e-commerce? Vocês já estão trabalhando provavelmente com muita mídia, com muito dinheiro, investimento para falar com esse consumidor. E falar com o consumidor através dos canais de mídia é o canal mais caro que qualquer varejista tem. É o canal onde a gente precisa falar com o consumidor através de um intermediador, através do Facebook, através do TikTok, através do Google. E isso, muitas vezes, acaba tirando a rentabilidade do negócio. Eu trouxe aqui para vocês um número bem interessante. Eu peguei o resultado do Google do último ano. E nesse resultado do Google, a gente consegue perceber que o custo por clique, o custo por impressão, ele teve um aumento de 35%. Então, se a gente fazia antes um anúncio para o meu consumidor, para ele acessar o meu e-commerce, ou para ele visualizar uma informação e vir até a minha loja física, esse custo de um ano para o outro subiu 35%. O custo de produto de vocês também teve inflação, mas eu tenho certeza que vocês não conseguiram repassar isso para o consumidor, esses 35% de aumento, junto ao Google, junto ao Facebook e todos os canais de mídia. Por outro lado, a gente tem um aumento de apenas 2% no clique. Então, o consumidor aumentou só 2% o volume de cliques dele. Acho que essa conta ela acaba não batendo, porque se eu tenho um aumento de custo de mídia, naturalmente isso vai tirar a rentabilidade do varejo. E aqui eu estou falando de varejo, mas se a gente pensa como indústria, que também gasta mídia, se a gente pensa como distribuidor, se a gente pensa como pequeno negócio, isso acaba influenciando na rentabilidade. Então, as estratégias de CRM e as estratégias de cashback, elas vêm para auxiliar vocês, como marca, a não dependerem mais desses custos de mídia, a criar uma estratégia proprietária de vocês. E é isso que grandes marcas varejistas vêm fazendo. A gente olha, por exemplo, o pessoal da ReHap, que deve estar andando aí pelo evento e tudo mais. A ReHap chega lá no final do ano, representa 60%, 80% do resultado dele, vem gerado a partir de outubro, ali onde a gente tem, né, o Dia das Crianças. Que estratégia a ReHap pode fazer para reduzir a dependência de mídia e aumentar o seu resultado no ano inteiro? Essa estratégia ela é baseada em CRM. E CRM nada mais é do que identificar os clientes. Essa é a primeira tarefa que a gente, como marca, tem que fazer. Quando um cliente entra na loja e ele compra um produto, seja para o seu filho, seja para ele mesmo, o que a gente está fazendo com ele? Ele está entrando, comprando e indo embora. E depois, como é que a gente faz para que ele volte para dentro da nossa loja? É mídia a resposta? Não, olhando para esse custo, com toda certeza não é. Então, o primeiro papel de uma boa estratégia de CRM é a identificação do consumidor. E o consumidor, muitas vezes, ele só se identifica a partir do momento que ele tem um incentivo. O que a gente está dando de incentivo para o vendedor, para o cliente que está entrando na nossa loja, para ele entregar o CPF, o nome e o telefone dele? Nada. A gente só está falando para o vendedor pedir esse dado para ele. Será que isso vai trazer o resultado que a gente imagina? Provavelmente não. E o custo para adquirir novos clientes costuma ser 7 vezes superior ao custo de vender para um cliente que a gente já conhece. Então, se eu tenho o nome, se eu tenho o telefone desse cliente, e eu sei que ele comprou um produto daqui a pouco para o seu filho, que naturalmente ele vai ter um tempo de vida comigo como marca, ele não vai comprar o resto da vida dele como ser humano, ele vai comprar ali talvez até os 15, talvez até os 14 anos. O que eu posso fazer para acelerar o volume e a frequência de compra desse consumidor? E CRM é trabalhar esse dado para que a gente consiga aumentar a frequência de compra. Porque se ele gasta mais vezes com vocês, dependendo menos de mídia, é mais dinheiro no bolso. Eu quero fazer um cálculo aqui junto com vocês. Vamos supor que o ticket médio dessa loja que a gente está falando, hipotética, seja de R$100. E que o custo para fazer uma venda através de um canal de mídia seja R$5 pelo clique daquela pessoa. Então, eu tenho aqui um ticket médio de R$100, vamos supor uma margem de contribuição de 20%, ou seja, me sobrou 20% para pagar os meus custos, R$5 eu gastei pagando ao Facebook. Agora, esse cliente comprou o produto, daqui a um mês,
ele quer comprar um novo produto. E ele vai lá, através de mídia, de novo, acha o meu e-commerce, ou vem até a minha loja e compra um produto, e agora o custo dele com essa mídia não foi mais de R$5, porque está mais competitivo, está chegando perto da época de final de ano, está chegando perto do Dia das Crianças, esse custo por mídia subiu de R$5 para R$8, como é super normal acontecer em períodos onde tem mais competitividade nos canais digitais. Então, a minha margem de contribuição, que era 20% nessa mesma compra, ela se reduziu, porque agora eu tenho que pagar R$6 para o Facebook, R$8 para o Facebook, R$8 para o Google, através desse anúncio. Agora, vamos pensar o segundo caso de uso. Vamos pensar que eu fiz a primeira venda para esse cliente, ela veio através de um anúncio. Eu fui lá, impactei e eu paguei os mesmos R$5 pelo clique dessa pessoa. E eu tive a mesma margem de contribuição, mesmo ticket médio, R$100, 20% de margem de contribuição. Na segunda venda, porque na primeira a vendedora pegou o dado desse cliente, ou seja, pegou o CPF, pegou o nome, pegou o telefone, na segunda venda eu resolvi fazer uma campanha de mandar uma mensagem para todos os clientes que compraram nos últimos 6 meses, compraram um produto de uma determinada categoria, e eu quis mandar uma mensagem no WhatsApp para esse consumidor, avisando que agora eu tenho a disponibilidade de outros produtos que chegaram na loja. E esse cliente viu essa mensagem e veio na loja e comprou. Qual foi o meu custo de venda aqui? Quanto é que eu gastei com mídia? 0. Quanto é que sobrou no bolso? Os mesmos 20% da margem de contribuição, eu tive mais lucro. Aqueles R$20 sobraram no meu bolso, de fato, para eu conseguir agora investir no meu negócio e crescer o meu negócio. Então, estratégias de CRM, elas não são estratégias simples. O processo é simples, mas ela exige o comprometimento da marca. Quando eu falo comprometimento da marca, não é simplesmente falar para o vendedor cadastrar o cliente. É a marca pensar o que vai fazer com aquele dado que foi adquirido por esse consumidor. É a marca pensar que forma que a gente vai incentivar o registro da loja. A gente tem um cliente bem interessante, que quando a gente começou a trabalhar com eles, eles não usavam nenhuma estratégia de cashback. E a gente foi ver qual que era a base de cadastro que existia na loja. Existiam 7.000 pessoas cadastradas nas lojas dessa marca varejista. Quando a gente começou a trabalhar com uma estratégia de cashback, a gente saiu em pouco mais de 3 meses de 7.000 clientes identificados para quase 100.000 clientes identificados em 3 meses de operação. Com esse dado identificado do consumidor, eu faço estratégias de CRM muito mais assertivas, porque eu sei com quem eu vou falar agora. Eu sei que eu vou mandar uma mensagem para o consumidor X, que comprou um produto Y, que não compra mais de 3 meses dentro da minha operação. E com isso eu consigo aumentar a frequência de compra. E eu quero trazer um pouco para vocês esse tema aqui. Como que a gente está olhando para o nosso negócio em relação ao nosso CAC e o nosso LTV? Talvez para alguns de vocês essas siglas sejam novidade. Então eu vou também explicar para vocês o que elas significam na prática. O CAC, que é o custo de aquisição de cliente, é o quanto eu gasto para adquirir um novo cliente. Lembrando do último slide, 7 vezes maior do que vender para um cliente que já está identificado dentro da minha base. O LTV, no final do dia, nada mais é o quanto eu consigo vender para esse consumidor ao longo da jornada dele como consumidor da minha marca. Quantas vezes eu vendo para o mesmo cliente ao longo do ano? Vocês já pararam para refletir o quanto vocês vendem para o mesmo consumidor? Esse é um indicador importantíssimo que o varejo ele tem que acompanhar, porque isso mostra a sustentabilidade do negócio. A gente tinha um cliente que era um varejo que não vendia brinquedos, mas vendia para o mesmo público, muitas vezes, que era calçadista, calçados infantis. Calçado infantil, tu sabe que a criança que vai comprar um tamanho X, daqui a 2 meses tem que comprar o tamanho Y. Ela vai mudar o tamanho do pé, ela vai crescer. O que esse cliente ele entendia? Que ele tinha uma janela de oportunidade durante a vida desse consumidor. Nem sempre ele ia poder vender, que nem ele vende para um adulto, todos os meses. Ele ia vender para o pai, para a mãe da criança, dentro de uma janela, dentro de 10 anos, dentro de 11 anos. E ali dentro dessa janela de oportunidade, ele calculava quantas vezes ele tinha a oportunidade de vender para esse mesmo consumidor. Então, ele identificava que dentro de 11 anos ele podia, por hipótese, fazer lá 50 vendas para esse cliente com produtos distintos. O que ele trabalhava na estratégia de CRM?
toda vez que o vendedor estava na loja esperando o cliente entrar e o cliente vinha e comprava o produto, o vendedor ia lá e registrava essa compra dentro do sistema da loja. Uma vez que esse cadastro estava feito, ele pensava em estratégias de ativação desse consumidor para os próximos meses. Então, se ele entendia que o consumidor comprava o produto X hoje, daqui a 3 semanas, ele vai oferecer o produto Y. E esse cliente, o que acabava acontecendo? Ele voltava e comprava. Outra vez, a gente começou a trabalhar, por um tempo, uma estratégia de cashback. Então, quando esse cliente comprava, ao invés da gente compartilhar aqueles R$5 do custo de mídia, a gente entregar isso para o Google, para o Facebook, para todas essas plataformas, o que a marca entendia é que fazia muito mais sentido ela compartilhar com o cliente esse custo. Então, ela falava assim, consumidor, tu veio até a minha loja, tu comprou um determinado produto. Esse produto que tu comprou, eu vou te dar, ao invés de pagar os R$5 para o Google, para o Facebook pela tua vinda, eu vou te pagar 5% em cima desse produto para que tu faça a tua próxima compra. Então, eu ia lá, comprava R$100, tinha 5%, e eu tinha um período específico para voltar a comprar dentro dessa marca. Com isso, eu aumento a frequência de compra do consumidor. Eu faço com que ele gaste mais vezes ao longo do ano. E aí está o grande desafio do varejo para aumentar a sua rentabilidade. A gente trabalha muito dentro da Otto com esse conceito que se chama Below to Middle Effect, que é o efeito da segunda venda. O que a gente faz aqui na prática? Hoje, os esforços dos varejistas, de modo geral, estão sempre atrelados ao topo do funil. Então, a gente está sempre fazendo estratégias para aumentar o acesso de pessoas no nosso site ou o acesso de pessoas dentro da nossa loja, conhecendo o nosso produto. Só que muitas vezes que esse cliente vem através de um anúncio, ele vai até uma etapa de fundo de funil, que é onde ele faz a conversão, onde ele faz a compra, e depois que ele compra, a marca simplesmente esquece dele. Vocês, como consumidores, vocês conseguem claramente pensar que em menos de 30 segundos, marcas que se relacionam com vocês todos os momentos. Vocês compraram com ela uma única vez e ela até hoje ela permanece se relacionando com vocês. Isso é um bom trabalho de CRM. E a gente entende que esse topo de funil, uma vez que a gente leva o cliente até a conversão, até fazer o processo de compra, e esse cliente compra, a marca ela tem que trabalhar essa base de consumidores que foi adquirido. Então, ao invés de eu continuar levando esse cliente lá para cima, para impactar ele com mídia de novo, eu sou muito mais econômico no meu custo de aquisição, onde eu levo esse cliente para uma etapa intermediária de consideração. E a gente faz isso levando isso para o vendedor da loja. O vendedor da loja, pelo número da Sociedade Brasileira de Varejo, não é o número da minha cabeça, tá, gente? 40% de ociosidade. 40%. Se eu pago um salário X para ele, 40% é desperdiçado com ociosidade. Ele está parado na loja, esperando o cliente entrar. E o cliente, como vocês devem ter visto nesses últimos anos, não vem mais na loja. O cliente, quando vai na loja, sabe mais do produto do que o próprio vendedor, porque ele já pesquisou, porque ele já foi no e-commerce, porque ele já foi na Amazon, porque ele já foi na Magalu, porque ele já foi em diversos canais procurar esse determinado produto. Então, se eu tenho 40% de ociosidade do vendedor, eu tenho uma janela de oportunidade de usar esse vendedor como um vendedor ativo, falando com o meu consumidor. Então, o que a gente faz, ao invés de levar para a mídia esse consumidor que comprou, a gente leva para a palma da mão do vendedor. E o vendedor, através do WhatsApp, recebe sugestões de contato para falar, para mandar uma mensagem de aniversário, para lembrar o cliente que ele tem saldo em cashback disponível, para fazer com que esse cliente venha mais vezes dentro da loja. E isso traz maior rentabilidade para o varejo de modo geral. Esse tema, só voltando aqui, esse tema do efeito da segunda venda, isso pode ser implementado em qualquer negócio. Estou falando muito aqui de varejo, né, porque a gente atende, os nossos clientes são varejistas que estão preocupados com a sua rentabilidade, mas isso pode ser implementado em qualquer negócio. Ah, eu sou um distribuidor, Anderson, não faz sentido isso para mim, eu não tenho papel de vendedor de loja, eu não tenho ociosidade, mas para te adquirir novos clientes, tu fica gastando dinheiro com mídia, será que a gente não consegue vender mais para os mesmos consumidores que a gente tem, para os mesmos clientes que a gente tem como marca? Esse tipo de metodologia aplicada costuma gerar rentabilidade para dentro do negócio.
Isso a gente aplica não só para os nossos clientes, mas nós, como uma empresa de tecnologia, fazemos isso. A gente vende para uma marca varejista e depois a gente começa a trabalhar estratégias para fazer com que essa marca varejista gaste mais dinheiro conosco, investindo em outros produtos também que, como marca, a gente possui. Então, isso pode ser implementado, isso é um guia para vocês trabalharem uma estratégia de CRM. O tempo inteiro vocês têm que estar se questionando, será que eu estou olhando para os indicadores certos da minha operação? E quais são os indicadores certos? Se eu fosse falar aqui, para os varejistas especialmente, quais os indicadores que devem ser acompanhados? Primeiro de tudo, percentual de cadastro dentro da loja. Se vocês têm loja, vocês chegam hoje na loja e a loja não tem cadastro nenhum, para tudo, para tudo. A gente está trabalhando aqui só para repassar o produto que a gente vem aqui na feira, gasta um monte de dinheiro comprando, viu um monte de gente aí visitando os estandes, mas no final do dia a gente está só repassando o produto. A gente não está tendo consumidores. A gente não está tendo clientes, a gente está tendo consumidores. Ele vem, consome o produto e vai embora. Agora, se ele vem na loja e eu identificar ele, esse é um dado extremamente importante, porque ele vai guiar toda a estratégia de vocês em relação à comunicação com esse consumidor. E daí a gente vai ter maior resultado financeiro no final do dia. Para fechar aqui, eu trouxe para vocês um insight bem importante. Provavelmente vocês, na pandemia, com loja fechada, começaram a olhar para plataformas de e-commerce, começaram a olhar para a venda digital. E a venda digital, quando a gente fala venda digital, as pessoas pensam, tenho que criar um e-commerce, e-commerce é a resposta. Não, e-commerce não é a resposta para tudo. Tu pode vender através da internet sem ter um e-commerce. Mas esse número é interessante porque é um número da Forrester. A Forrester é uma consultoria global. Eles, inclusive, fizeram um estudo de impacto econômico da nossa tecnologia no varejo brasileiro. E, nesse report deles, eles mostram um número muito interessante. Se a gente for olhar aqui, em amarelo, a gente tem ali percentual de venda influenciada no varejo por canais digitais. E se a gente olhar, isso comparando com 2021, a gente percebe que as vendas online mais as vendas influenciadas pelos canais digitais vão totalizar 59% do resultado do varejista. O que isso significa? Aquele cliente que vocês fazem um anúncio e ele vem depois na loja e compra, é uma receita influenciada por um canal digital. Por mais que ele não tenha comprado num e-commerce, por mais que ele não tenha comprado de forma digital, ele veio influenciado desse canal. O vendedor de vocês usando do WhatsApp é uma venda de canal digital que influencia na loja, que gera venda na loja. E o varejo, de modo geral, a gente acabou de ter a NRF, que é a Feira Nacional de Varejo americano, que vai ao mundo inteiro. A gente teve agora a Euroshop, lá na Alemanha, e a gente consegue perceber que o varejo no mundo todo, ele está olhando não só para as vendas separadas por canais, o que vendeu no e-commerce, o que vendeu na loja física. Eles estão olhando muito para a venda influenciada. Por que eles estão olhando para isso? Porque aí também está uma grande alavanca da rentabilidade. Porque se eu consigo falar com o meu consumidor por canais mais baratos, usando de dados de comportamento online para influenciar a venda na loja física, eu sou mais rentável no final do dia. Tem um cliente nosso que vem fazendo isso muito bem, que é a Artex AM Martin, provavelmente vocês conhecem. O que ela está fazendo no final do dia? Por mais que ela tenha o e-commerce dela, por mais que isso seja um grande canal de venda deles, eles pegam a informação de um carrinho abandonado que aconteceu no e-commerce, e para vocês terem ideia, a taxa de conversão do e-commerce brasileiro gira entre 1,6 e 1,8. O que isso significa na prática? A cada 100 pessoas que entram, 1,8, 1,6 vão comprar um produto. Só que pensa o investimento que vocês, como marca, tiveram para levar esse cliente até esse determinado canal. E o que ela faz? Ela tem 240 lojas espalhadas para o Brasil, uma infinidade de lojas. Ela pega esse dado de comportamento que ia ser desperdiçado, esse custo de mídia que levou o cliente para dentro do e-commerce, que ia ser desperdiçado, e ela avisa o vendedor da loja dizendo, vendedor Anderson, o teu cliente acabou de abandonar um produto no carrinho do e-commerce, entra em contato com ele para vender mais. Quando ela faz isso, a taxa de conversão dela chega a bater 20%, 30%, versus a taxa de conversão do e-commerce brasileiro de 1,6%, 1,8%. Então, assim, unir canais, capturar dados é o passo primordial
para vocês trabalharem uma estratégia de CRM. O cashback, ele vem para acelerar isso. Ele é uma excelente oportunidade para que a gente possa colocar dentro da nossa loja uma estratégia de aquisição de clientes que não dependa de mídia e que fortaleça a relação de vocês com o consumidor e não dependa, então, de intermediários. Pessoal, para quem antes estava tentando pegar o QR Code, eu vou deixar aqui os meus contatos. Pode me mandar um e-mail, eu sei que o meu e-mail é complicado, meu sobrenome não é fácil, mas também tem ali no Instagram, facilita bastante. Pode mandar uma mensagem ali no OttoCRM, @OttoCRM, que a gente pode compartilhar com vocês essa apresentação, para vocês também levarem para os vendedores de vocês tudo que eu trouxe aqui. E se eu fosse terminar aqui esse primeiro momento falando para vocês dicas práticas, chegar na loja e avaliar quais são os processos que a gente está fazendo. Parar e refletir se a gente não está simplesmente sendo um intermediador do produto até o consumidor final, ou se de fato a gente está criando uma relação com o cliente, porque está cada vez mais competitivo. E o consumidor, hoje, ele vai comprar da marca que se relaciona com ele, porque ele tem uma infinidade de canais onde ele pode comprar. O teu concorrente tem o produto online, os outros concorrentes que vocês nem imaginam, como a Amazon, a Magazine Luiza, estão lá disponíveis para esse cliente a qualquer momento, e a gente não pode deixar que o preço seja o principal critério de decisão do consumidor. A gente tem que se impor como marca e fortalecer a nossa relação com ele. Na hora que ele lembrar de comprar um determinado produto para o filho, ou até mesmo para ele tem que lembrar da nossa marca, não da marca do concorrente, não do produto primeiro. Opção de brinquedo é essa loja, não é essa marca simplesmente, ou não é entrar no e-commerce e procurar o que está mais barato. Pessoal, estou à disposição aqui também. Se vocês tiverem perguntas aqui no final, a Aline agora vai fazer a apresentação dela. No final, a gente vai ter um bate-papo. Anotem as perguntas e a gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Aline, contigo. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos botar aqui, peraí. Passa aqui. Eu sou a Aline Abreu, sou do PagSeguro, do PagBank, e eu vou contar um pouquinho para vocês hoje como que a gente utiliza o cashback, ou o conceito de fidelização para o PagBank, para o PagSeguro, para as maquininhas também. Vou me apresentar aqui para vocês. Então, lá eu sou head, que a gente chama de benefícios. Então, benefícios inclui o cashback, inclui também outros benefícios para a conta, para o cliente. A gente trabalha marketing de produto, que na verdade é você conectar um pouquinho o produto, cliente e canal. E a gente trabalha também growth, para quem não conhece, é uma área dentro do marketing, ou dentro de produto, que faz vários testes junto com os clientes, para entender um pouquinho o que funciona e o que não funciona. No final das contas, o principal objetivo aqui da área é encontrar, de fato, novas alavancas de crescimento. Então, a gente tem como esse objetivo, e conversando bastante com os clientes, a gente foi entendendo que o cashback poderia ser uma ferramenta que ajudaria também a gente a chegar lá, E eu vou contar a minha história na PagSeguro, Quando eu fui contratada, eles falaram para mim assim, Aline, a gente tem 4 pontos que a gente gostaria que você pensasse sobre isso, e deve ser muito parecido com o de vocês. O primeiro ponto, a gente gostaria que aumentar a nossa receita. Então, como que a gente pode fazer isso, O segundo aspecto que a gente gostaria que você pensasse era sobre aumentar o uso. Então, como é que a gente faz as pessoas também usarem mais a nossa conta do PagBank ou usarem mais também as nossas maquininhas. Terceiro ponto, que era muito difícil, foi até um ponto que o outro falou também, era muito relacionado ali à parte de eficiência operacional. Como que a gente faz para gastar mais e melhor, menos e melhor, Como é que a gente faz para investir melhor o nosso dinheiro? E o último aspecto, que é o desafio da área, é a gente diminuir o que a gente chama de churn, que são os clientes que compram com a gente e depois eles vão embora. Então, no final das contas, o nosso objetivo ali enquanto área, ele tem sempre esses 4 pilares. Então, a gente quer aumentar a receita, diminuir o churn, que é o cliente que vai embora, ter essa eficiência operacional em relação ao valor investido e também aumentar o uso. Então, acho que deve ser muito parecido com vocês também, Então, além disso, eu já trabalhei em outras áreas, então já fui de inteligência competitiva, marketing, negócios, produtos. Eu sou mestre em inovação no varejo, então para mim é muito legal estar aqui com vocês também. E eu também dou aula em marketing, então a gente está aqui em casa para conversar sobre esses assuntos, tá bom? Para começar, uma frase que eu gostaria de refletir hoje com vocês é exatamente essa, que diz que o melhor cliente é o cliente que você já tem. E ele simplesmente espera uma nova oportunidade aí de comprar de você.
Então, essa é a principal mensagem da minha palestra hoje, né, do que a gente vai bater um papo sobre isso, porque, de fato, a gente esquece muito isso. Então, toda vez que a gente for pensar em adquirir, né, novos clientes, ou como a gente vai adquirir novos clientes, o que o outro trouxe também, como que está a sua base, né? Como que você está conversando com seus clientes atuais e o que você pode oferecer para ele como um segundo produto ou como uma próxima compra, né? Ops. E aqui também a gente já falou um pouquinho, né? Mas a gente sempre ouve isso o tempo inteiro, né? Que é muito mais caro, né, a gente conquistar um novo cliente do que manter um atual. E aí tem uma analogia que a gente faz, né? Quando a gente fala de trazer novos clientes e manter esses clientes, que é como se fosse um baldinho furado. Então, qual a preocupação que a gente tem que ter, né, enquanto varejo? Será que eu estou tendo um esforço muito grande para trazer gente o tempo inteiro? E será que eu não estou percebendo que esse baldinho está furado? Então, será que o meu esforço está ali? Nossa, eu estou investindo em mídia, estou fazendo canal, estou fazendo redes sociais, que dá um trabalhão, né? Planejar conteúdo, eu estou conversando com as pessoas. E, no final das contas, parece que o esforço é muito grande. Por que isso acontece, né? É porque a gente, quando olha a analogia, a gente está colocando muito esforço para colocar água ali em cima do baldinho, mas a gente não está percebendo que esse baldinho está meio furado. E lá no PagSeguro, no PagBank, não era diferente, né? Então, a gente via que tinha um esforço muito grande ali para trazer novos clientes, mas a gente ficava sempre pensando, nossa, mas eu estou perdendo muita gente, mas tem muita gente que não está voltando a comprar comigo, ou que comprou a maquininha e não usa mais, ou abriu a conta e não usa mais. E aí que surgiu, de fato, as opções cashback que eu vou trazer para vocês também. Opa. Volta. Voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala de programas de fidelização, todo mundo conhece um monte, né? Eu trouxe alguns aqui que estavam no prêmio aí do ano passado, do IBEST. Por que os programas de fidelidade surgiram, né? Na verdade, eles surgiram para tornar a nossa marca favorita. Então, dando um contexto para vocês, né? Por que as empresas investem em programas de fidelidade, em cashback? Porque a gente quer ser a marca favorita, né? A gente quer ser a primeira opção de compra dos clientes. E porque a gente sabe que uma vez que esse cliente ele se relaciona melhor com a gente, ele fica menos propenso a trocar de marca. Então, quando vocês veem esse monte de programa de fidelidade, é importante vocês entenderem primeiro por que as empresas investem nisso, né? Por que isso é importante? Por que dá certo? Porque a gente sabe que uma vez que você tem a preferência número 1 do cliente, fica muito mais fácil ele não trocar, né? Então, ele vai gostar de ficar mais com você. Aí eu fiz até uma brincadeira, né? Inclusive, tem até um programa aí de fidelidade para as Maldivas. Então, quem conseguir ir, quiser se cadastrar, pode ir, mas inclusive até as Maldivas tem um programa de fidelidade, tá? E aí eu queria perguntar para vocês também, né? Se vocês aqui tivessem, por exemplo, 58 bilhões de pontos, né? O que a gente faria? Um monte de coisa, né? Compraria o shopping inteiro. Mas vocês sabiam que esse dado é o volume expirado? As pessoas não usaram essa quantidade de pontos de milhas, né? E aí a gente fala, nossa, mas foi um volume tão grande, né? Tanta gente se esforçou lá para comprar, para pagar, para fazer. Por que as pessoas não usam, né? Por que expira? Todo mundo aqui que está me olhando, eu sei que já deixou expirar alguma coisinha. É aquele ponto do cartão que foi embora, aquelas milhas que não usou. Então, no final das contas, existe um problema entre a proposta, né, de valor dos programas e o que o cliente final consegue usar e que, de fato, ele usa. Por que isso acontece, né? E aí, quando a gente for construir o nosso programa também de fidelidade de cashback, a gente tem que ter essas regras muito claras, tá? Tem que entender muito bem o que faz o cara usar, mas o que também faz ele não usar. O primeiro ponto aqui diz respeito à falta de relevância. Então, será que quando você pensa num programa ou numa ação, seja ela de cashback ou numa ação para o seu cliente, está sendo algo relevante para ele ou é algo só bom para você? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo falta personalização. Então, quanto mais personalizada for a sua oferta, quanto mais próximo você conseguir de estar falando com ele, melhor. Então, a falta de personalização é um dos motivos também dos programas não darem certo, tá? O terceiro, cara, aquela dificuldade de resgate. Você tem que botar o PIN, e tira PIN, bota o e-mail, não vem e-mail, você tem que esperar o prazo. Então, toda a fricção que a gente coloca, né, para o resgate, ela também faz com que o programa de fidelidade ou o cashback, ele não funcione bem. Tá? Todas essas fricções que a gente vê no meio do caminho. O quarto passo aí é aquelas regras muito difíceis de compreensão. Então, quando vocês forem pensar num programa que seja legal para vocês pensarem no programa de cashback, de fidelização, pensem em programas que são fáceis, que são simples, né? Que as pessoas consigam também entender com clareza as regras e que elas consigam também aplicar, tá? E o último, todo mundo também já passou por isso, é aquele alto tempo. Então, assim, para eu
ter alguma coisa legal, eu tenho que acumular muitos pontos, né? Tenho que acumular muitas milhas para eu conseguir, de fato, resgatar alguma coisa que interessa. Então, os programas de fidelidade, eles vieram se adaptando e foram caminhando para o cashback exatamente por causa disso, porque foi ficando muito difícil para as pessoas também conseguirem, de fato, entender o programa, usar o programa e resgatar o programa, tá? Mas quando a gente pergunta pro cliente, isso é legal vocês saberem também o que eles falam, né? Quando a gente fala, mas vocês gostam de programas de fidelidade? Você tem algum programa de fidelidade? A gente olha que 72% dos brasileiros preferem comprar em empresas que oferecem programas de fidelidade. Então, a gente tem, sim, uma oportunidade quando a gente fala de programas de fidelidade de cashback, tá? Segundo ponto aqui, 78% diz que o programa, né, tendo algum tipo de programa, ele sente que ele economiza. Então, essa é a sensação do cliente quando ele usa um cashback, quando ele tem um programa de fidelidade também, tá? Outro dado aqui legal, 56% possui 2 ou mais programas de fidelidade. Então, hoje, igual eu mostrei para vocês lá na frente, tem programa de fidelidade do Pão de Açúcar, tem programa de fidelidade do posto de gasolina, tem um monte. Então, a média aqui, 56% diz que tem até mais do que um programa. Então, as pessoas realmente veem valor nisso. E aí, por último, né, que é o dado mais legal, 9 a cada 10 entrevistados realizaram algum tipo de resgate. Mas eles citam qual resgate? O cashback. E aí, quando a gente vai entender o porquê que vem, né, que o tema de hoje é do programa de fidelização para o cashback. Por que as pessoas optam pelo cashback? Porque as campanhas de cashback, no final das contas, elas têm uma liquidez muito maior. Então, o cliente tem uma clareza do que ele vai ter de volta e ele sabe que vai ser um dinheiro rápido, né? Um dinheiro que está claro ali do quanto que ele vai receber. E outro ponto também importante quando a gente pensa em campanha de cashback é saber que 59% das pessoas, elas aumentam o ticket médio. Então, o fato de você receber 10% de volta, R$10 de volta, ajuda você a fazer essa conta na sua cabeça e falar assim, eu vou gastar um pouquinho a mais porque eu vou receber tanto de volta. Todo mundo faz essa continha também. E, por outro lado, você ajuda esse cliente a experimentar a sua marca e o seu produto. E também adquirir novos produtos, tá? Eu vou dar um exemplo de como a gente faz lá no PagBank, e aí vocês vão ver que, na verdade, o cashback ele não precisa ser para o mesmo produto sempre. Essa é uma das estratégias que a gente tem. Então, você ganha cashback aqui, mas você pode usar nesse produto aqui. Então, eu acabo fazendo um cross-sell também entre os produtos que eu gostaria que ele experimentasse, tá bom? E por que o cashback ganhou essa relevância dos últimos anos, né? Porque a gente vê que, de fato, não tem esse esforço de acumular pontos, de acumular milha. Você tem a percepção, essa clareza na mente das pessoas, que é um dinheiro de volta. Então, todos aqueles pontos que a gente trouxe lá atrás, né? Falta um pouco de relevância, a pessoa não entende as regras, tem que acumular muita coisa, ou não, o que tem que fazer aqui eu não tenho interesse. O cashback, ele rompe um pouco essas barreiras. Então, por isso que a gente ganhou essa relevância enquanto programa de cashback, e é por isso que as pessoas escolhem também o cashback como o principal meio aí de fidelização, tá bom? E aí, como é lá no PagBank, né, no PagSeguro, né, a gente aí é uma empresa, acredito que todos conheçam, né, a gente tem uma parte grande de maquininhas e uma parte grande de banco digital. Eu sou do lado do banco, tá? Então, sou do lado do PagBank. E lá a gente chama, né, o PagBank aí de banco digital incompleto. Hoje é o segundo maior banco, tá, digital do Brasil, então a gente está com 28 milhões de clientes. E a gente tem cadastrados mais ou menos mais de 7 milhões de vendedores. Então, quando a gente construiu esse programa, né, de fidelidade, esse programa de cashback, a gente conversou com muita gente, a gente falou com muitos vendedores, a gente foi entender o que eles precisavam, até conseguir, de fato, montar um programa que fosse bacana para eles, tá? Como que funciona, né, o cashback lá do PagBank? A gente tem lá todo esse ecossistema de produtos. Então, assim como vocês têm um monte de produtos na prateleira de vocês, a gente aqui também tem um monte de prateleiras, né, um monte de produto aqui na nossa prateleira. E a gente vai de pagamentos, investimentos, as maquininhas, seguros, shopping, parcerias, né, gift cards, recargas e cartões. Como que a gente faz lá no PagBank, tá? Eu consigo fazer com que esse cliente, primeiro ponto, ele comece a usar algum produto. Então, eu vou lá e ofereço para ele, faça um pagamento de conta pela primeira vez, ou compre uma recarga pela primeira vez. Então, eu estimulo a primeira compra desse cliente, tá? Esse é um ponto que eu acho que é em comum com todo mundo. Segundo aspecto que a gente usa muito o cashback também, é para ele voltar a comprar. Então, eu falo com ele, olha, volte a comprar, a gente está com essa promoção, a gente está com essa ação, e aí volta a comprar com a gente, e aí eu uso o cashback para isso também. Então, tanto na aquisição do cliente, quanto na retenção do cliente, que a gente chama ele para voltar. E eu uso muito o cashback para fazer esse cross entre produtos, né? Então, por exemplo, ele é um cliente que usa investimento, mas ele nunca usou um cartão.
Então, eu vou e falo para ele, olha, você já é cliente de investimentos, por que você não usa o cartão? Eu te dou um cashback. Então, essas são a possibilidade que a gente tem de brincar um pouco com o cashback e fazer com que os clientes experimentem novos produtos, que eles usem um segundo produto e que eles também voltem a usar, talvez, aquele produto que ele tinha deixado de lado, tá? Como que a gente desenvolveu nesse programa do PagSeguro, tá? Que é o Clube Pag. O Clube Pag, para quem não conhece, é um programa gratuito, então ele não tem custo. É um programa que ele já vem com as maquininhas, então quem tem maquininha do PagSeguro já ganha o Clube Pag aí gratuitamente. E ele foi pensado exatamente para o varejo. Então, ele é um programa pensado para estar na ponta e para simplificar um pouco essa questão de CRM, cadastro, relacionamento, tá? Como que o Clube Pag funciona, né? Ele vai, primeiro ponto, né, criar ali, você vai criar sua própria oferta, então você tem algumas opções de oferta criadas no próprio área do vendedor. Você vai lá, cria, por exemplo, a sua oferta de quero um cupom de aniversário, e você cria um cupom de aniversário e você disponibiliza o cupom de aniversário para os seus clientes. Você tem também a opção de fazer eles voltarem. Então, você vai lá, cria uma ação de cashback e você manda para esses clientes falando que você vai dar 10% de volta caso eles comprem novamente. E você tem também o cupom de primeira compra. Como que funciona? Tá? Lá no Clube Pag, o primeiro ponto, o cliente vai se cadastrar, então a gente cobra um pouco essa parte de, ele tem que fazer um cadastro muito longo, não é muito longo, então ele coloca basicamente o CPF e o telefone dele. A partir desse momento, você também tem acesso a esses dados, tá? Em seguida, você vai conhecer quem são esses clientes, então esse dado fica com você, e você passa a escolher o tipo de oferta que você quer fazer. Isso já vem também, como eu falei, junto da maquininha, você escolhe um cupom de aniversário, você escolhe um cupom de primeira compra, ou você escolhe também um cupom de segunda compra, tá? Para ele voltar a comprar com você. Então, quando a gente foi vendo, né, no PagSeguro, no PagBank, o que faria sentido, foi exatamente esses modelos, então era os que vendedores pediam mais, então, eu queria falar com o meu cliente no aniversário dele, que eu cubro, por exemplo, requisitos de personalização, então ele vai se sentir, né, mais importante. Eu queria ter um cashback, né, um cupom de primeira venda, que aí eu posso também conseguir ali mais clientes, e eu queria também ter um cashback aqui para o cara voltar. Então, no final das contas, são essas 3 categorias que a gente cobre aqui com o Clube Pag, e é um produto gratuito, tá? Ele já vem dentro das maquininhas, e ele é um produto já certificado e validado aí por muitos vendedores que a utilizam ele hoje, tá bom? Quando a gente fala, então, né, quase chegando ao fim, quando a gente fala aqui de programa de fidelidade, de cashback, o que vocês têm que ter essa clareza, né? O que ele traz? Qual o impacto que ele vai ter no negócio? Primeiro ponto, todo mundo busca aí, né, clientes mais fidelizados, que a gente consiga ter essa retenção, esse engajamento desse cliente com a gente o tempo inteiro. Segundo ponto do cashback, né, que a gente consiga trazer mais receita, que é aí, né, consequentemente, aumentando as vendas e o ticket médio. E o último pilar, que eu acho que é o mais importante, é o cashback ajudar a gente a trazer, de fato, essa recorrência. Então, fazer com que esse cliente volte mais vezes à sua loja, volte mais vezes também ao seu negócio, tá? Então, cobrindo esses 4 passos, a gente tem um programa de fidelidade, né, um programa de cashback de sucesso. Esses deveriam ser os pilares para um programa funcionar bem, tá? E aí, para fechar, mais uma vez, né, para vocês levarem aí para casa, o melhor cliente é o que você já tem, e espera também uma nova oportunidade de comprar de você. Então, esse é o mote aí do cashback. Eu espero que vocês também tenham, né, o cashback na loja de vocês, no varejo de vocês. Com certeza, vocês vão conseguir vender mais, trazer mais receita, né, trazer mais recorrência, que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui hoje, tá bom? Obrigada. Aline, muito obrigada. Pode se sentar já, Anderson. Vamos voltar aqui para a gente conversar um pouco. Vou deixar esse microfone com vocês. Então, gente, chegou a hora de fazer um bate-papo aqui, a hora de vocês perguntarem, tirarem as dúvidas. Quem quer começar, é só levantar a mão que a gente leva o microfone para vocês. Cadê as dúvidas? Não fiquem tímidos, pessoal. Podem perguntar, tenho certeza que tem dúvidas. Ali, ó. Sobre o Otto, né? Primeiro, eu não sei como é que chama, se seria aplicativo, seria como exatamente chama? É um aplicativo. Um aplicativo. Ele é nativo digital de alguma plataforma, ou para eu colocar isso dentro do meu e-commerce, eu vou ter que ter alguma... eu não sei também como é que chama, que vincule isso ao meu e-commerce ou à minha loja física. Sim.
O Otto ele é um aplicativo pensado para o vendedor e ele requer integração de dados. Então, a gente recebe tudo que acontece na loja, por isso a importância do cadastro do vendedor ser correto na loja, pegar o telefone do cliente e tudo mais. E do e-commerce eu também recebo tudo que está sendo cadastrado de compra, cadastro do e-commerce, além da navegação. Tudo isso eu levo para a palma da mão daí do vendedor através do aplicativo. Você quer continuar essa pergunta, é isso? A gente vai levar o microfone para você, então, para todo mundo poder ouvir. Pode falar. Isso, eu queria entender, então, essas informações, além de estar na mão do meu vendedor, ela também vai para a minha base de dados do geral da loja. Sim, eu preciso ter um vendedor executando os contatos, então a ferramenta ela facilita porque, através dos dados que eu estou recebendo da loja, do e-commerce, a marca ela consegue pensar qualquer estratégia de CRM para que um vendedor, ou até mesmo automatizado, seja disparada essa comunicação para o consumidor que está cadastrado na base. Então, eu comentei antes ali do caso da Artex, da Martã, eles têm vendedores em loja. Talvez, se tu tem uma operação só de e-commerce, tu não vai ter um vendedor do e-commerce. O que é interessante, porque algumas marcas elas já começam a olhar para o e-commerce como se fosse uma loja normal, tendo vendedores dedicados a recuperar carrinho, a falar com os clientes do e-commerce, e daí ele poderia usar o Otto como ferramenta de trabalho no dia a dia. Né? E quando você fala que dispara automático, é um outro sistema que está ligado a isso? Isso, o Otto conectado com outras ferramentas de disparo automático. Ah, entendi. Ok. Obrigada. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Só levantar a mão, a gente leva o microfone para vocês. Ninguém quer aproveitar a oportunidade? Não fiquem tímidos. É a chance de tirar algumas dúvidas aqui sobre os assuntos abordados. Ninguém, gente? O pessoal está tímido hoje. Então, fechamos, gente. Acho que palestras super interessantes, esclarecedoras. Muito obrigada por terem vindo participar aqui com a gente do Abrim Talks. Espero que vocês voltem logo. A gente tem um presentinho aqui para vocês. Para agradecer pela participação. Esse aqui para o Anderson. Muito obrigada. E eu quero pedir uma salva de palmas para os nossos convidados.